Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina, ou agora vamos chamar de saga de Niceia. Bom, para quem estava se perguntando aí, eu me perguntando no caso, qual vai ser a próxima saga do canal, tá aí para vocês a saga de Niceia. E no vídeo de hoje nós vamos ver como foi o primeiro imperador, né? O reinado do Teodoro I Láscaris, primeiro imperador do Império de Niceia, e teremos traições, alianças e muita guerra. Todas as disputas em busca de retomar Constantinopla. Vamos ver a Guerra dos Quatro Reinos aqui. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um tapão no like, compartilhem com os amigos que ajudam demais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história. Ou caso contrário, vocês podem assistir a qualquer outros dos conteúdos que tem no canal lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. Dá uma conferida lá. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e poder ficar sabendo sempre que os vídeos saírem, uma vez que o YouTube não notifica a todos. Também tem um conteúdo extra do Acampamento Zelota, com Curta com Zelota, é um conteúdo exclusivo de lá que vocês podem assistir. Todos esses conteúdos são relacionados aos vídeos aqui do canal. Então dá uma conferida no botão azul que tem embaixo na tela para vocês saberem como fazer parte. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a nossa saga bizantina ou de Niceia, enfim. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo. Sem enrolação, vamos ao que interessa, que é esse reinado do Teodoro I Láscaris. Bom, como vocês viram que no vídeo anterior eu dei início, né, à biografia do Teodoro I Láscaris, mas não coloquei lá o período do reinado dele. Bom, o período do reinado dele vai ser de 1205 até 1221. Neste vídeo vamos ver o período de 1205 até 1214, porque aconteceu muita coisa. Então vamos aqui logo para esse início do reinado dele. Bom, já de cara, né, quando chegamos desse ano de 1205, o Teodoro vai sofrer dois ataques. O primeiro ataque foi do Davi Comneno, do Império de Trezibonda, que enviou tropas para a Bitínia. Inclusive contou com alguns latinos como aliados. O Teodoro conseguiu derrotá-los na batalha que aconteceu na cidade de Nicomédia. O segundo ataque foi uma senhora traição. Lembram no vídeo anterior que eu falei do Manuel Maorozomes, né? Aquele cidadão bizantino que o genro dele era nada mais ou menos do Cais Cosróis I, né? O sultão do sultanato de Rum, que havia sido destronado, estava retornando agora pela segunda vez ao trono. Bom, resolveu atacar também o território do Império de Niceia, né, que ficava na Bitínia. Então ele tinha interesse em ficar com a região do Vale do Meandro, que era uma região onde ficava o antigo reino da Frígia. E aí ele foi com homens que foram enviados pelo seu genro, o Cais Cosróis I, mas ele acabou também sendo derrotado na primavera de 1205, né? E depois foi feito um acordo de paz com o Teodoro, e o Manuel acabou ficando com duas cidades, que foram as cidades de Colosso, que era uma cidade também de origem grega, e a cidade de Laodiceia de Lico. Ambas as cidades ficavam na antiga província da Frígia. Então o Manuel vai ficar como um tenente lá do sultão. E ele vai ficar nesse cargo até ele vir a falecer. Bom, então depois dessa vitória da Nicomédia, ou pode ter sido após o acordo de paz feito com o Maorozomes, o que aconteceu foi que o Teodoro se autoproclamou como imperador. Isso obviamente foi visto como uma ofensa ao imperador latino de Constantinopla, que era na época o Henrique de Flandres, né, que assumiu o trono no lugar do irmão dele, o Balduíno, que acabou perdendo a vida no cárcere búlgaro, né? Tá tudo isso lá no vídeo anterior.
Então os latinos consideravam o Teodoro como um usurpador, já que ele estava governando ilegalmente, no caso, em um território que pertencia aos latinos, já que eles se autonominaram ali também como os novos senhores do Império de Bizâncio, né, o Império Bizantino, e que todos aqueles territórios em qual o Teodoro estava ocupando eram pertencentes a esse novo império, o Império Bizantino. E aí muitos gregos também se recusaram a aceitar essa autoproclamação do Teodoro como imperador, uma vez que ele tinha que ser coroado por um patriarca, né, para poder ser legitimado como imperador. Isso era uma tradição bizantina. Então o Teodoro, o que ele fez? Ele convidou o patriarca de Constantinopla para sua corte. E o patriarca era o João Camatero, né, que era o João X. E estava, durante aquela queda de Constantinopla, ele conseguiu também fugir da cidade, né, todo mundo fugiu de Constantinopla, e ele foi para a cidade de Didymoteico, e ficava na Trácia, e lá ele viveu exilado. Mas aí ele recebeu o convite para fazer parte da corte do Teodoro I Láscaris, mas ele acaba recusando, dizendo que, alegando que estava muito idoso para se envolver nessas aventuras aí. Então alguns nobres gregos que haviam perdido suas terras na Trácia, na Tessália, no Peloponeso, que eram aqueles territórios que foram sendo dominados pelos latinos, eles acabaram indo para Niceia em busca de exílio e foram todos recebidos pelo Teodoro. Bom, Teodoro ele não poderia fazer uma corte grande, porque ele não tinha estrutura, não tinha finanças para isso. Então ele foi convidando algumas pessoas pontuais para começar a estruturar o seu império, no caso, reconstruir o que sobrou do Império Bizantino, que estava sendo controlado ali por ele. Então ele convida como um alto funcionário, um antigo alto funcionário, que era o Basílio Ducas Camatero. Ele era tio da esposa do Teodoro, que era a Ana Comnena, que também no caso era filha do Aleixo III. Bom, esse Basílio Ducas, ele havia ocupado vários cargos importantes nas cortes bizantinas e foi cegado em um olho na época do Andrônico Comeno, né, de se esperar, né? Andrônico Comeno não gostava de fazer essas coisas, né? Como vocês lembram, ele via inimigos ali em todo canto. E aí ele acabou ficando exilado na Rússia, onde ele viveu até a ascensão do Isaac II, onde ele retorna para Constantinopla e ele vai assumir um cargo de ministro, como fosse tipo um ministro de Relações Exteriores. E depois ele vai ficar ali para restabelecer, no caso, ou começar a montar a estrutura administrativa de Niceia. E aí, para comandar a marinha, foi convidado um pirata da Calábria chamado João Esterione. E ele ficou responsável para comandar a frota de Niceia no Mar de Mármara. Bom, Teodoro ele tinha muita confiança nos seus irmãos, que vocês recordam ali no vídeo anterior, eu falei que ele tinha vários irmãos, um deles já havia falecido, né, que foi o Constantino, e aí ele deu aos irmãos dele títulos na corte e também comando militar, né, assim, vários postos ali dentro do exército de Niceia. Em 1206, o patriarca João Camatero faleceu. Assim, foi logo no ano seguinte, após o convite. Foi alguns meses, na verdade, do convite que o Teodoro tinha feito para ele, até o falecimento do João Camatero. Então o que aconteceu foi que o clero ortodoxo de Constantinopla pediu ao Papa Inocêncio III autorização para poder fazer uma nova eleição para escolher um novo patriarca. Mas esse pedido foi recusado pelas autoridades bizantinas e tem uma explicação bem clara para isso. Bom, o Henrique de Flandres, ele também vai fazer uma aliança, vai começar a fazer articulações contra Teodoro. Então ele fecha uma aliança com o Davi Comneno para enfrentar o Império de Niceia. Então Teodoro ele tentou capturar a cidade de Heráclea Pôntica, que pertencia ao território do Davi, né, que era o Império de Tresibonda. Mas aí ele acabou sendo atacado na retaguarda pelos latinos e teve que abandonar essa campanha.
e para poder voltar para casa ele teve que derrotar os latinos. Bom, os latinos iam deixar barato e aí eles vão dar um novo ataque, né, fazer uma contraofensiva invadindo a Ásia Menor e atacando as cidades de Nicomédia e Císico durante o inverno entre os anos de 1206 e 1207. Bom, Teodoro ele precisava de uma aliança, então ele aproveitou que o Joanitzes, né, com que ele já tinha feito uma aliança anterior e deu certo, e sabiam que tem um cara também que não tinha lá muita simpatia com os latinos. Então ele se alia ao Joanitzes, né, que era o Cambúgaro, e vai lançar um ataque na Trácia para lá fazer desviar a atenção, né, do Henrique, que teve que convocar as tropas dele que estavam na Ásia Menor para a Trácia, né, para fazer aquela cortina de fumaça. Bom, Teodoro e os irmãos dele sitiaram a Nicomédia e então o Henrique acabou assinando um acordo de trégua de 2 anos e também vai ali autorizar o Teodoro a destruir os fortes que foram construídos pelos latinos nas cidades da Nicomédia e também em Císico, naquelas 2 cidades que os latinos haviam tomado na Bitínia. Bom, aí tivemos as negociações mais uma vez entre o clero bizantino e o Papa, que continuaram. E dessa vez o próprio Teodoro também se intrometeu, porque ele precisava de que um patriarca fosse eleito para coroá-lo. Então por isso que os latinos não queriam liberar essa eleição do patriarca de Constantinopla. Então aconteceu que mais uma vez eles tentaram, né? Inclusive ele vai tentar também o reconhecimento do Inocêncio III de que ele, Teodoro, era o novo chefe supremo da comunidade ortodoxa, mesmo que ele não tivesse combinado isso com o clero. Bom, mas enfim, ambos os pedidos são negados e então no início de 1208 os latinos vão quebrar aquele acordo de paz e Teodoro mais uma vez manda uma carta para o Papa para definir a fronteira entre esses 2 impérios, o Império Bizantino e, o Império Latino no caso, e o Império de Nicéia, que era o Mar de Mármara. O Mar de Mármara serviria como a fronteira entre o Império Latino de Constantinopla e o Império de Nicéia. Bom, como o Papa Inocêncio nem os cruzados, ou no caso latinos, iriam permitir essa eleição do patriarca, o clero ortodoxo grego resolveu permitir que o Teodoro organizasse ali uma nova eleição. Então esse patriarca seria eleito em um novo conselho que aconteceu em Nicéia. Lembra que o primeiro concílio de Nicéia foi lá com Constantino Grande para definir os dogmas da igreja cristã, né? Você tinha ali o arianismo, né, que seguia por um lado mais herege, e nós tínhamos ali o que foi definido, que foi o cristianismo de católico romano. Bom, e aí esse conselho acontece na Semana Santa de 1208 e o escolhido foi Miguel Autoriano, que seria agora o novo patriarca, assumindo com o nome de Miguel VI de Constantinopla no dia 20 de março de 1208. O Miguel era parente de Camatero, o antigo patriarca, e também do Camatero, o principal conselheiro de Teodoro, né? Aquele que era cego de um olho. Bom, finalmente Teodoro foi coroado pelo novo patriarca de Constantinopla, sendo reconhecido como o legítimo sucessor dos imperadores bizantinos. Bom, mas isso não era tão simples. A legitimidade de Teodoro poderia ser contestada, como foi pelos seus opositores, pelo seguinte fato: uma vez que o imperador legítimo só poderia ser coroado pelo patriarca legítimo. Então, os oponentes de Teodoro alegaram que o conselho que elegeu o Miguel como patriarca de Constantinopla foi apenas uma reunião de bispos escolhidos aleatoriamente e não um sínodo devidamente convocado. E os apoiadores argumentaram que a situação excepcional em virtude da queda de Constantinopla levou a isso, né, e que a interpretação das leis deveriam ser mais flexíveis,
já que o império foi totalmente fragmentado e os gregos estavam correndo de um lado para o outro, procurando onde ficar. Bom, agora vamos ver a questão das guerras, né? Tínhamos ali 4 grandes reinos que se formaram com a fragmentação do Império Bizantino. Bom, nós tínhamos o Império Latino com o imperador Henrique de Flandres, que conseguiu dominar toda a Grécia. Lembra que no vídeo passado eu falei daquele reino de Tessalônica, do Bonifácio I? Bom, aquele reino foi absorvido pelo Império Latino, fazendo parte agora do território deles, ficando ainda maior. Tinha também o Império de Trezibonda, que tínhamos ali os co-imperadores Davi e Aleixo I, ambos que eram netos do Andrônico Comeno, e que ficavam no norte da Ásia Menor. E também tínhamos ali o Miguel I com o despotato do Épiro, ele que tinha aquela certa vassalagem ao Império Latino, mas ele estava ali só fazendo um jogo duplo. E o Teodoro I Láscaris como o senhor do oeste da Ásia Menor. Então esses 4 reinos que ficaram ali divididos com o antigo Império Bizantino. Bom, então existia uma falta de equilíbrio, né, entre esses impérios e reinos, né, uma vez que até que o próprio Império Latino de Constantinopla ficou muito maior, né, do que os outros. E claro que havia uma rivalidade entre eles, né, sempre ao ponto de se fazer alianças com vizinhos. Então vamos entrar aí nessa disputa e teremos 2 ali vizinhos que vão acabar sendo aliados desses reinos nessa disputa entre eles. E vamos ter o reino da Bulgária e o sultanato de Rum. É isso que a gente vai ver agora. Bom, o Henrique I de Flandres, ele já faz logo de cara uma aliança com o Cosroes I de Rum contra o Teodoro, né? A meta dele era derrubar o Teodoro e tomar a Bitínia. E já o Teodoro ele vai se aliar ao Khan búlgaro Joannitzis, né, que acabou não vivendo muito tempo, né, na sequência dessa história, e vai ser sucedido pelo Boril, que se tornou ali o novo Khan búlgaro. Já o Miguel de Épiro, né, como eu falei, ele era um vassalo do Henrique, mas estava fazendo jogo duplo, e ele acabou pagando o resgate do Aleixo III, o antigo imperador bizantino. Poderia ser um trunfo para ele ter um legítimo imperador bizantino que foi destronado. E claro, sempre vale a pena recordar, né, de que o Aleixo III era sogro do Teodoro I Láscaris. Então esse retorno do Aleixo III aconteceu em 1209. Só que aí o Aleixo III ele não foi para a Niceia, né, cidade de Niceia, e ele desviou seu caminho indo direto para Icônio, né, onde ficava a corte do Cais Cosroes I. Então ele iria se aliar aos latinos para derrubar. O objetivo dele era derrubar o Teodoro, né, e depois ele tentar retomar o seu trono em Constantinopla. Então essa era a jogada do Aleixo III. Bom, então aconteceu que o Boril I e Miguel I eles tinham em comum esse objetivo, que era de expulsar os latinos de Tessalônica. Então Henrique ele passou a visitar mais a cidade de Tessalônica em virtude dessas ameaças. E aí o Teodoro ele aproveitou essa ausência do Henrique em Constantinopla e lançou um ataque ao mar, né, o ataque usando aquela sua frota alternativa, tendo um pirata no comando. E ele faz esse ataque na primavera de 1211. Simultaneamente, o Boril, que era o Khan búlgaro, atacou a Trácia mais uma vez para segurar Henrique por lá e impedisse que o imperador retornasse para Constantinopla. Ao mesmo tempo, o Cais Cosroes I e o Aleixo III invadiram a Niceia, né, e o que forçou o Teodoro a largar sua campanha, a tentativa de invadir Constantinopla para retornar para Niceia. O Aleixo III, como eu falei, queria tomar Niceia porque ele, que era no caso a principal território ali do antigo Império Bizantino, né, o que tinha pelo menos a grande parte da corte e dos gregos que estavam por lá. E como ele era um imperador bizantino legítimo, ele queria retomar o trono, já que ele era o último imperador bizantino que ainda estava vivo.
Bom, depois de abortar aquele ataque a Constantinopla para retornar até Niceia, o exército de Teodoro, no caso o exército de Niceia, acabou cruzando no caminho com o exército dos Seljúcidas. E aí aconteceu uma batalha na cidade de Antioquia do Meandro, lá na Anatólia. E nesse combate os Seljúcidas estavam vencendo essa batalha. O Teodoro estava lá presente. Então Teodoro, o que ele fez? No meio de toda aquela confusão, naquela batalha, ele procurou o sultão Kai Khosrós I. Então ele encontra o Kai Khosrós I e os dois se enfrentam em uma batalha mano a mano, que acabou com a vitória do Teodoro I, mandando o Kai Khosrós I para o mundo além vida. Pegou dinheiro emprestado e depois traiu o Teodoro. Agora pagou com a própria vida. E com isso o Aleixo III também foi capturado durante essa batalha. Foi preso pelo Teodoro, que depois disso ele fez um acordo de paz com o Kai Caos I, que era filho do Kai Khosrós e o sucessor dele, né, se tornando o novo sultão de Rum. E o Aleixo III ficou confinado em um mosteiro de Niceia e acabou falecendo naquele mesmo ano. Bom, Teodoro ele vai mandar cartas para gregos que viviam em território latino para se rebelarem contra os cães latinos. Mas aquela vitória, essa vitória que eu acabei de falar do Teodoro contra os Seljúcidas, foi considerada uma vitória pírrica. Ou seja, era uma vitória que você ganha, mas a um custo muito alto, né? Isso foi conhecido por conta do Pirro de Épiro, né? Que foi aquele rei de Épiro que havia enfrentado os romanos. E ele consegue uma grande vitória com os romanos, mas à custa de perder grande parte dos seus homens. Então isso eu conto inclusive no vídeo lá do Pirro, na história lá da saga dos inimigos de Roma. Então foi o que aconteceu com o Teodoro. Ele perdeu as suas melhores tropas e também alguns mercenários latinos que estavam naquela batalha. Bom, o Henrique, se aproveitando dessas baixas que o Teodoro teve, ele atravessou o Bósforo e derrotou Teodoro na batalha que aconteceu às margens do rio Ardinais em 15 de outubro de 1211, tomando as cidades de Ninfeu, que ficava lá na Bitínia, e a cidade de Pérgamo, na Mísia. Bom, Henrique ele depois manda uma carta para os monarcas europeus no início de 1212, se gabando que havia subjugado os gregos até as fronteiras com o território dos Seljúcidas. Bom, Henrique acabou tendo que encerrar aquela campanha de expansão, ou até de tentar tomar o território de Teodoro, porque ele não tinha contingente para ocupar as fortalezas capturadas. Bom, os dois imperadores fizeram um novo acordo de paz que durou de 1212 a 1214. Bom, os latinos ficaram com a região de Troade e também com algumas fortalezas em pontos estratégicos na Bitínia, que davam o controle dos latinos às estradas que passavam entre o norte e o sul do reino do Teodoro. Então o Teodoro teve que tomar ali uma postura defensiva. Ele foi se preocupar agora em construir novas fortalezas e restaurar as fortalezas antigas, né, as paredes das antigas fortalezas, para construir essas novas fortalezas. E também ele concedeu terras cultiváveis para colonos viverem ao redor dessas fortalezas. Então ele usou tudo que era artifício que ele tinha para se defender dos latinos. Bom, Teodoro ele conseguiu se recuperar rapidamente depois daquela derrota para os latinos. E aí ele faz um ataque em conjunto com o seu novo aliado Kai Caos I, né, o sultão de Rum, e eles atacam o Império de Trezibonda em 1214. Nesse ano, os latinos estavam ocupados em uma batalha contra os sérvios, e com isso eles não poderiam ajudar o Império de Trezibonda. E claro que não é fácil reinar, ou no caso, não era fácil reinar a Europa Oriental como os latinos imaginavam. E aí nesse ataque em conjunto entre o Império de Niceia e o Sultanato de Rum, eles atacam o Império de Trezibonda em 1214, forçando o Manuel I Comneno a fugir de Heracleia Pôntica,
que era a cidade que o Teodoro queria muito conquistar. Então depois o Teodoro conseguiu conquistar a Panflagônia, mas não se sabe se foi nesse mesmo ano de 1214 ou se foi um pouco depois. Mas com essa conquista ele conseguiu estender o seu território ao longo da costa do Mar Negro, deixando Trezibonda de fora da luta pela conquista de Constantinopla. Ou seja, toda essa guerra entre esses quatro reinos seria por conta de Constantinopla. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima quarta com o nosso próximo especial, que está aí a enquete no ar. Para quem não votou ainda, é só ir na aba comunidade, aí na página principal do canal, e escolher qual desses dois inimigos de Roma vocês querem ver na próxima quarta. E no sábado que vem nós vamos ver o restante do reinado do Teodoro I Láscaris. E vamos ver esse período que foi de 1214 até 1221. Então a gente se vê lá. Um abraço, Zelota. Falou, pessoal.